E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz, você está no canal Fácil Teologia. E hoje eu tenho aqui no meu canal nada mais, nada menos do que Franklin Ferreira. Todo mundo conhece o Franklin Ferreira, né? Ele dispensa apresentações, todo mundo deve ter um livro do Pastor Franklin na sua estante, porque ele já escreveu não só um livro, né? Mas diversos livros. E eu acredito que ele deva estar escrevendo mais livros ainda, né, pessoal? Pelo que eu conheço, né? Tanto que ele escreve, deve ter alguma produção aí guardadinha que a gente não está sabendo. Então, hoje nós temos essa alegria, Pastor Franklin. Muito obrigado, Eduardo. Prazer estar com você aqui. Teologia. Um prazer todo meu. Nós estamos em São Luís do Maranhão, a ilha de São Luís, galera. Vem aqui, ó. Aqui também tem teólogos bons, viu? Pastor Franklin, o pessoal tem perguntado para mim sobre como é que o seu sistema de produção de livro, como é que você faz, como é que o senhor se organiza para produzir os seus livros. São dois modelos distintos. No passado, eles começavam muitas vezes como materiais preparados para dar aula no seminário. Então, eu fui ensinado por missionários americanos a escrever todas as aulas, integralmente. Quando eu comecei a dar aula... O senhor prega, o senhor escreve? Hoje não, infelizmente não tem mais tempo. Hoje a pregação é mais esboço. Se eu vou fazer uma citação, então levo a citação integral para o púlpito. Mas meus últimos sermões, todos escritos, são de 2000. De lá para cá, eu não consegui ter mais tempo hábil para sentar e escrever o sermão todo, que é uma disciplina muito boa, ajuda a tornar o pensamento claro, a deixar bem evidente para a igreja qual é a ideia central da passagem, etc. Mas, infelizmente, hoje eu não tenho mais tempo para escrever o sermão todo. Mas, no passado, quando eu comecei a lecionar em meados de 1997, eu lecionava de manhã cedo no seminário, na Faculdade Batista. Fazem 20 anos. Quase 20 anos, Então eu acordava bem cedo. Não é tão velho. Eu comecei a lecionar com 27 anos no seminário. Então eu acordava bem cedo. E eu já tinha algumas leituras do que eu queria colocar em sala de aula. A gente tinha um plano semestral, então eu acordava cedo e já ia escrevendo a aula toda. Praticamente terminava de escrever a aula por volta de 7 horas da manhã, tomava café, imprimia a aula e subia para lecionar no seminário. Então, por exemplo, a minha teologia sistemática que eu escrevi com Alan Myatt, chega agora a sexta impressão, ela começou assim, 10 anos de docência e mexendo no material, acrescentando mais informações, corrigindo outras. A editora Vida Nova gostou do tipo de modelo que a gente usa na teologia sistemática, ela virou um livro. Até o meu livro de história, Igreja Cristã na História, eles serão um modelo. Mais recentemente, tanto a Fiel como a editora Vida Nova começaram a pegar palestras minhas para transcrever. Só que assim, para fugir do lugar comum, né, só oferecer o material transcrito para quem lê, eu recebo aquele material transcrito, eu já faço toda uma leitura de revisão do material. No caso, as duas editoras, aquela pessoa que transcreve já me dá algumas ideias que eu posso elaborar, aprofundar, clarear ali no argumento. Então eu já vou incluindo isso no corpo do texto e vou documentando tudo. Eu tento localizar até mesmo referências que eu fiz de cabeça e talvez na palestra, porque a ideia veio de forma imediata ali no sermão, na palestra, então eu tento corrigir. Se eu não encontro a referência, eu substituo ela por outra. Então, os meus últimos livros aí, que são transcrições de palestras, como Pilares da Fé, se o leitor notar, elas são bem mais amplas do que a palestra que foi proferida, no caso, na Igreja Batista Reformada, lá em São Paulo, no Ipiranga, e com nota de rodapé, documentação, mais citações que não foram incluídas naquela palestra pública. Então são os dois modelos distintos. Pilares da Fé é fruto de palestras? Sim, como Credo Apostólico também. A exposição do Credo também começou como uma exposição que eu ofereci no Igreja Batista em Florianópolis, no Igreja Batista em Fortaleza. E aí a Fiel teve acesso ao material gravado, eles transcreveram e a pessoa que transcreveu também me deu as ideias, aumenta isso aqui, desenvolve esse ponto, esse ponto eu acho que aqui não vai ficar legal no texto impresso. E aí eu vou mexendo nisso e acrescentando a bibliografia, mas também é um processo que demanda tempo. Então, não tanto quanto os livros que a gente começa do zero, né? Tem a ideia, começa a pesquisar, escreve um pouquinho e para. Não, esses livros, geralmente eu paro 2 meses e vou trabalhar só neles, indo para a igreja mais para dirigir culto, para fazer alguma coisa mais pontual, que não demande muito tempo. No seminário também puxo o freio de mão lá na direção da instituição que eu coordeno hoje e vou me dedicar durante... Pastor, o senhor falou uma coisa importante agora. O senhor é pastor, o senhor é diretor de um seminário, o senhor trabalha na Vida Nova, o senhor dá palestra, o senhor escreve. Gente,
Como é que é isso aí? É igual jogar bola no sinal, você vai misturando as bolas ali. Assim... E consegue produzir essas coisas aí maravilhosas. Então, tem gente que pergunta assim, como é que é o seu dia estruturado? Meu dia não é estruturado. Eu não tenho muito... Eu não vou enfatizar muito a ideia de disciplina pessoal. Tem gente que tem um dia todo de manhã oração, depois começa a pesquisa, escrita. Exato. Eu sou sazonal. Se a gente for antecipar dificuldades e problemas, a gente trava. Então, eu tento lidar dia a dia com o que eu tenho que fazer, minhas tarefas do dia a dia. E quando eu preciso realmente escrever, por exemplo, agora dezembro e janeiro, é uma dessas ocasiões que eu vou diminuir sensivelmente meus serviços de igreja e seminário. Aí eu gasto esses 2 meses de férias escrevendo. Então, assim, a questão para nós é a questão de vocação. É ter prazer naquilo que Deus coloca para a gente fazer. Então, se o que a gente está fazendo não é uma imposição, mas é algo que a gente encontra alegria naquilo, aí fica fácil você fazer esses balanços. Então facilita muito. Facilita muito. Então eu costumo dizer, em certos momentos eu estou trabalhando no pastorado, e mais focado no pastorado. Nós estamos agora, nosso debate interno é necessário de mudar para um espaço maior na igreja. Então, as últimas semanas eu tenho participado mais intensamente dos debates, das conversas dia a dia da igreja. Envolvido numa plantação de uma igreja. Isso. E aí, outras vezes, a gente tem que fechar uma parceria no seminário. Então, a igreja fica em segundo plano, escrita em segundo plano, e eu vou tentar resolver aquela dificuldade até passar para outra situação. Então, eu vou alternando essas pelo menos três esferas aí, e a vida nova não é uma tarefa muito pesada e dá para encaixar as demandas e consultas. Mas não tem forma, você tem que botar o pé no freio em alguma Exatamente. Para poder produzir alguma coisa. Exato. E eu diria que tanto o pastor como o escritor, ele tem que respeitar o seu momento de ócio. O ócio não é um problema. É um problema se vive-se no ócio. Mas, eventualmente, é muito importante para o ministro, para o pastor que está ali quase 10 horas por dia trabalhando, 12 horas por dia trabalhando, ele, em alguns momentos, pelo menos uma vez na semana, ele parar tudo, nem atender telefone, e ele se desconectar da vida ministerial, da vida acadêmica, e vai ver um filme, passear com a família. O que importa não é tanto o tempo, a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo que é passada com a família também. Ter momentos significativos com a esposa, com os filhos, etc. Então, é muito importante. Algumas vezes o ministro, o pastor, o pregador não vai querer fazer nada. Ok, respeite os limites do seu corpo e da sua mente. Então, nesse momento de não fazer nada, não faça nada. Vá para uma praia, para uma piscina, vá ler um bom livro, um romance. Mas também o senhor não fica pressionado em ter que escrever livro todo ano, né? O senhor tem essa pressão própria? As editoras pressionam. E eu me sinto, às vezes, culpado, porque as editoras têm demanda, elas têm os seus programas de lançamento. Então, assim, rola também essa sensação de culpa. Puxa, o pessoal tem que produzir, o pessoal está pedindo e o negócio não está andando, né? Então, aí eu tenho que negociar, dizer para a editora, olha, realmente... Eu preciso entregar esse material para vocês, eu estou tentando, eu vou entregar a partir da data tal. Por exemplo, para a Vida Nova, eu estou preparando um material sobre ministério pastoral. Pronto, pastor, é isso que eu estava querendo chegar. Eu queria que o nosso vídeo encerrasse. O senhor soltando um pouquinho aí do que o que o senhor está fazendo, o que o senhor está produzindo. Se o senhor pode falar sobre isso, entendeu? Não é problema. O que está vindo aí para nossa galera aí? Então, eu tenho que... eu estou agora em dezembro e janeiro, eu paro para preparar um livro sobre Ministério Pastoral para a editora Vida Nova. Então é um tipo de uma teologia para o Ministério Pastoral, quais são aquelas áreas que são absolutamente prioritárias para o ministro. Para a editora Fiel, um livro de oração, mas um material até onde eu tenho visto um pouco diferente, sobre a necessidade da leitura orante baseada nos Salmos. Então é um argumento de que a gente aprende a orar caminhando com o Saltério e com o Pai Nosso, né? Eles são, por assim dizer, os nossos manuais de oração na Bíblia Sagrada. Mais adiante, há um livro sobre pregação também, mas é um livro não de homilética, mas eu tento comparar os estilos de pregação de Santo Agostinho, o famoso bispo, né, de Hipona, João Calvino, William Perkins, e cruzar os modelos deles para mostrar as diferenças, como é que mudou a pregação, a forma de se receber a pregação, até mesmo o ambiente de culto, o templo, né, a estrutura do templo, como é que ela mudou. Antes, o pregador pregava sentado na igreja primitiva e os membros da igreja de pé.
depois não, aí começa a mudar inclusive a estrutura do púlpito, o pastor com mais destaque, Bíblia aberta, a igreja bem iluminada, porque a ideia é que a Bíblia é central, né? E por aí vai. Então é isso aí, né? Quanto à igreja, eu e um outro co-pastor, um colega meu, Thiago Guerra, a gente trabalha junto. A ideia é que a igreja tenha presbíteros e não um único pastor, né? Então nós estamos caminhando aí já há 2 anos e pouquinho, né? Só que formalmente nós nos organizamos em maio desse ano. E tem sido um tempo bem abençoado e eu acho que tem que ser valorizado essa transição. A gente está na academia, mas a academia serve a igreja. O que se escreve, ainda que seja para a academia, tem que abençoar a igreja também, né? Então isso é um ponto importante aí que eu tento destacar também nessa luta para equilibrar essas áreas distintas. Isso é um recado bom para o nosso pessoal que nos segue aí, para que a gente nunca... de vida, né? De vida. Aqui é a vida acadêmica. Sempre serve Sim, a igreja serve exatamente. Uma alimenta a outra, uma existe por causa da outra também, né? Gente, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu queria Deus agradecer abençoe. ao pastor Frank. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso todo meu. Deus te abençoe. Prazer também conhecê-lo. Espero seus próximos livros, viu? Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Em nome de Jesus.